Olá pessoal, oitavo ano, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Começando aí o mês de junho, né, na segunda já, então hoje nós já vamos fazer a introdução do que veremos ao longo aí do mês de junho. Então, dando sequência ao estudo do teatro, suas características, seus estilos, hoje nós vamos ver basicamente o teatro contemporâneo pelo mundo, que é esse teatro atual. Atual, como a gente disse, eu já disse para vocês aqui, o atual é de 100 anos, 50 anos para cá, né? Que é quando a gente começa a ver essa característica. Nós temos o teatro antigo, lá da Grécia Antiga, o teatro moderno, que é o da Idade Média, e agora o teatro contemporâneo, que é dos últimos 100 anos. Bom, então vocês podem ver até por essa imagem aí que o teatro contemporâneo ele traz essa característica de ser algo inovador, algo irreverente, algo que quer primeiramente é, conquistar o espectador pelo visual, pela imagem, pela estrutura cênica, né? o espaço cênico aqui que ele está construindo. Então ele já conquista o espectador que está ali, né, no teatro pelo visual, por aquilo que ele vai mostrar e trazer ao longo da apresentação. Então nós vamos ver aí alguns tipos, né, alguns estilos, melhor dizendo, do teatro contemporâneo. Então nós vamos ver alguns dos estilos e tipos são melodrama, o expressionismo alemão, o expressionismo, que é mais ou menos esse estilo que a gente está vendo aqui de construção de espetáculo, né, com elementos não convencionais para construir a história, o teatro épico, o teatro da crueldade, o teatro do absurdo e o realismo russo. Então aqui nós vamos ver basicamente as características do teatro contemporâneo na Europa, né? A forma como o teatro foi construído lá na Europa e foi conquistando espaço em outros continentes. Então se começa no continente europeu e depois expande aí para outros continentes, para a Europa, né, para a Ásia. Então começou a haver uma disseminação desses estilos, porque o que a gente entende é que o teatro contemporâneo ele vem criar um estilo novo para confrontar aquele teatro tradicional, a tragédia grega, a comédia, né, que era o mais comum. Os estilos e os tipos de trabalhos, de peças apresentadas no teatro contemporâneo, vem exatamente para isso, para quebrar aquela estrutura engessada e montada de forma começo, meio e fim. A peça, ela começa, ela tem o primeiro conflito, né, a primeira virada, aí vem o conflito e o choque entre o protagonista e o antagonista, e vem aquele final épico onde um dos dois morre ou os dois morrem. Então era essa estrutura muito engessada, começo, meio e fim. E esses estilos de teatro que a gente vai ver aí, eles vêm mudar um pouco essa estrutura, né? Subverter, como eles dizem, essa estrutura tão organizadinha e tão certinha, mas o objetivo maior de cada um desses estilos que estão aqui é gerar em quem fosse ao teatro saísse de lá refletindo sobre a sociedade, sobre os costumes, sobre a realidade da época, daquele momento, a política, os problemas sociais. Então era um choque de realidade. Então eles viam nova, eles saíam daquela imagem da tragédia grega ou da comédia que as pessoas diziam, não, esse teatro aqui, esse estilos é para fazer o espectador pensar. Então vamos lá, o melodrama e o realismo russo. Então, no final do século XIX, já na virada do século XX, o melodrama passa a privilegiar os temas do cotidiano. Então, já começou com melodrama, lá no começo do século, trazendo personagens comuns, personagens do dia a dia,
tirando aquele idealismo romântico, aquela peça com começo, meio e fim, tinha o final feliz, o casalzinho principal, parecendo as novelas, que é o teatro romântico, que é a tragédia, a comédia, aquele padrão, né? Então, os melodramas, eles deixaram de privilegiar esse idealismo romântico e trouxeram para o palco temas e personagens do dia a dia, pessoas do dia a dia, com problemas comuns do dia a dia, e quem ia assistir se via retratado naquela história, né? E o realismo russo, da mesma forma, eles mostravam o dia a dia do povo russo, né? Já que é o realismo russo, as histórias eram construídas ali em Moscou, e isso é final do século XIX, começo do século XX, e ela inovava nos diálogos, né? Na forma dramática, na forma como eles colocavam aquilo que era a linguagem do povo, era a linguagem do dia a dia, porque eles precisavam ganhar este povo, já que a burguesia, os ricos da época, aqueles que serviam ao imperador, estavam entrando em crise. Né? A Rússia estava começando a entrar em crise, aquilo que vocês já viram ou vão ver em história sobre a Revolução Bolchevique, Revolução Russa de 1917. Então, os artistas já estavam prevendo que isso ia acontecer. Então, eles já começam a preparar o povo, trazendo essas informações, trazendo essa realidade de luta, essa luta de classes, né? Porque a burguesia já estava falindo e o povo precisava deixar de ser tão alienado e começar a ouvir e a saber o que de fato está acontecendo com o país, com a região onde ele vivia. Então, essas duas são duas características de um estilo de teatro que começou já a surgir no início do século XX. Aí nós vamos partir para o expressionismo alemão e o teatro épico. Continuamos na Europa. E agora já estamos aí dentro do século XX. Então, por volta de 1910, teve início esse estilo de teatro, que é o teatro alemão, chamado de expressionismo, que era o quê? Era um movimento que ia contra um estilo de teatro romântico, que era o naturalismo. Havia uma encenação que dentro desse impressionismo era para criar uma ilusão de ótica. Então, o teatro expressionista era muito baseado nos sonhos, as peças eram muito voltadas a essas imagens meio loucas dos sonhos, né, dos pesadelos, para criar essa ilusão da realidade, para que as pessoas pudessem começar a ver que existiam cabeças que tinham ideias diferentes e queriam colocar essas ideias para serem apresentadas. Junto com esse expressionismo veio o teatro épico, que é um teatro politizado, né, um objetivo de modificar a sociedade. Aí eles criaram o chamado efeito de distanciamento, que permitiu o público o quê? Distanciar dos personagens da ação dramática e se ver no lugar daquele personagem. E isso era quase que hipnótico. A pessoa entrava para assistir, de repente, quando ele vê, ele falava: mas aquilo ali sou eu, aquela história é a minha história. E ele começava a refletir, né? Começava a criar uma, uma, uma opinião formada sobre determinado assunto, porque aquela peça estava retratando a sua vida. Esse era o efeito de distanciamento. Tirava ele lá do mundinho dele, colocava ele lá dentro do teatro e começava a mostrar a vida dele lá no palco. Então muita gente se via. Então esse expressionismo, que era através de sonho, mas na realidade ele estava querendo retratar a sociedade daquele momento, né? E aí a gente entra num terceiro grupo, que é o teatro da crueldade e o teatro do absurdo. O teatro da crueldade não tem nada a ver, não é nada cruel, nada disso. É porque era um teatro que tinha uma forma não convencional para contar a história. Então o público era levado a ouvir, né, a assistir uma peça, e da mesma forma como acontecia lá no teatro épico ou no expressionismo, ele começava a ver a peça e começava a se enxergar. Só que aqui no Teatro da Crueldade era mais denso,
era mais duro, mais forte, porque ele mostrava os sentimentos, a opressão que ele vivia, né, do governo, a fome, a pobreza, a miséria, aquilo que acontecia ao lado, na casa do vizinho. Então, por isso que era chamado de teatro da crueldade, porque ele mostrava a realidade de forma crua, de forma dura. Ele não iludia ninguém. A gente não vivia no mundo cor-de-rosa naquele momento, já tinha os problemas sociais. E o teatro da crueldade fazia questão de trazer espetáculos e peças que retratassem essa vida dura das pessoas, né? E por último aí o denominado teatro do absurdo, que era retratar as condições humanas de forma incompreensível, sem perspectiva. As peças do teatro do absurdo era para fugir de tudo que já existia. Então as peças não tinham começo, não tinha meio, não tinha fim. As pessoas só viam um monte de situações que eram mostradas no palco, né? Então os temas que eles mais gostavam eram aqueles temas de conflitos de relações, o isolamento humano, a morte. Então por isso que ele era chamado de teatro do absurdo, porque mesmo quando era uma comédia, esses temas difíceis e pesados apareciam na história. Entenderam? Então essa é a característica do teatro contemporâneo. Fazer o espectador refletir, fazer ele compreender que o mundo não é cor-de-rosa, que nem tudo vai ser um final feliz, e eles acreditavam que isso eles estavam fazendo, que as pessoas iam compreender, iam se ver, iam se fortalecer para lutar contra os sistemas opressores daquela época, ok? Então é isso, essa é a introdução daquilo que a gente vai continuar falando aí ao longo das semanas desse mês de junho de aulas não presenciais. Ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom para vocês, até qualquer hora.